Virgem Maria, sou missionário São Roberto. O estudo o tema aqui desse protestante é Catolicismo versus Protestante. Pastor Rodrigo Solim, né? Uma coisa assim. Olha só que ele, acusando a Igreja Católica de ser idólatra por causa das imagens de escultura. Olha só que interessante. Porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro do seu coração. Isso não é materializado. Mas, via de regra, é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, sobre ti, Pedro, edificar uma igreja, é uma igreja que tem ídolo, é uma igreja que adora imagem, adólatras, né? Nós somos adólatras, adoramos imagem. A Igreja Católica, ela é um ídolo. Aonde você tirou isso? Da onde está na Escritura, Pastor Rodrigo? Aonde? É fácil você criticar, é fácil você degrinir. Essa Bíblia que você usa debaixo do braço é graças à Igreja Católica, à Igreja adólatra, à Igreja que é um ídolo, à Igreja que é a Babilônia que vocês falam. Josué prostava diante da arca até de manhã até a tarde. Josué 7:6. Tanto ele e o ancião, que são sacerdotes. Tempo do rei Salomão, primeiro rei 6, do 22 até o 35, é um tempo cheio de imagem e escultura. Então, as igrejas primitivas ali, dos nossos primeiros cristãos ali, são adólatras. A igreja o tempo do rei Salomão, era cheio de imagem e escultura. Até o tabernáculo, que é um tabernáculo que tem ídolo, que a Arca da Aliança é 12 imagens, de 2 querubins. Se for qualquer imagem for ídolo, então nós estamos ferrados, meu irmão. O Salmo 113 que vocês usam, tem diferença entre ídolo e imagem via sacra. Simples entender isso, cara. Mas vamos lá. Dá para desmascarar esse cara sem usar até a escritura, cara. A Igreja Católica ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Olha só. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária. Olha só. Então, a igreja que Cristo fundou e edificado sobre o fundamento dos apóstolos é uma igreja mentirosa. E o Cristo, ele é o próprio mentiroso, e o próprio Deus também é mentiroso, porque Deus revelou, teve a inspiração sobre ti, Pedro, de que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, a igreja vinda do Martinho Lutero, o protestantismo, que se revoltou, se apartou da tradição da magistério, e uma igreja que veio 16 séculos, é a igreja verdadeira. A igreja que Cristo está falando ali em Mateus 16 até 19. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra para a minha igreja, fora de fora, pregação contrária. Então, essa igreja que Cristo fundou, essa igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, é um ídolo, é uma mentira. Essa igreja aqui é o porta-voz de Cristo. Pedro é o porta-voz, a igreja é o porta-voz para a glória, sinal de salvação. E aquele que não ouve a igreja, Mateus 18, 17, ele é um pagão, ele é um publicano. Se recusar ouvi-los,
dizer à igreja e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano, aquele que não ouve a igreja. Olha o argumento desse cara, meu. Sem pé nem cabeça. Coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. De salvação, claro que é, porque Cristo A fundou Igreja ela. Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé. Inclusive o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Não. Mentira. Quando eles falam de Jesus e dizem de Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem. Nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. Mostra o fundamento. Da onde ele tirou isso? Esse cara de João 4, 14 ali, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém ao Pai se não passar por mim. Cristo sobe na sua glória. Deixa o Pedro o seu porta-voz. A igreja é o corpo místico da terra. Sintonia com a cabeça. Cristo é a cabeça. Então, um sinal de salvação é a igreja. Quem mostra o caminho é a igreja, porque ela é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, porque não, que é santo e irrepreensível, mas sem qualquer defeito, Efésios 5,27, porque o fundador é santo, repreensível, sem qualquer defeito, foi purificado com a água do batismo, que é o baluarte da verdade. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Então a igreja é o sinal de salvação. Aquele que não ouve a igreja é um pagão, como vai dizer Mateus 18, versículo 17. O sinal de salvação está ali na igreja, no fundamento dos apóstolos. Não no fundamento que esse cara está falando. Sem pé, sem cabeça. Ah, nós cremos que Deus Pai Todo-Poderoso é mentira. Que vocês apartaram da tradição e do magistério. Vocês acreditam no seu uso pessoal, na sua interpretação pessoal. Em 2 Pedro 1,20, é proibido ter uso pessoal da Escritura. É uso não particular, é proibido. É particular a igreja. Tanto que a igreja é compilada e organizada pela igreja. Essa Bíblia que você rega de baixo a baixo aí, que você prega distorcidamente, é graças à igreja. Graças à Babilônia, graças à igreja adúltera, à igreja que é um ídolo, e etc, pastor. E você não mostra versículo bíblico nenhum. Vamos lá, tem mais. De malandragem? Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa também. Daí então, surge a Reforma Protestante, os seus 5 solas. Está vendo? Sola, somente. Somente a Escritura. Olha o pensamento do Martinho Lutero. Somente a fé. Somente Tanto a que Deus a glória. Somente... Martinho Lutero tirou o livro de Tiago. Fé sem obra é fé morta. Tiago 2 ali. Somente a Escritura. Sem a tradição? Se a Escritura vem através da tradição? Interessante. Sem a tradição não existe Escritura. Sem o magistério não existe Escritura. Aí surge o Martinho Lutero, o conhecedor, somente a Escritura. Aonde está isso, meu irmão? Porque ele tirou o livro de Tiago, adulterou vários versículos. Fé sem obra é fé morta. Qual igreja tem mais obra? A Igreja Católica mesmo. Somente a Deus a glória, somente a graça, somente Cristo. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Como declara Apocalipse capítulo 22,
Maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Essa é a essência da Igreja Católica. E o cara, ele tão distorce, tanto que não mostra versículo bíblico, não mostra a patrística, não mostra de onde tirou isso, e vai chutando. Apocalipse 12, ou Apocalipse 12 ali, mostra Maria ali na glória. E o cara cita Apocalipse 12 sem, fora do contexto. Tá falando que a igreja é adúltera, tá falando que a igreja é prostituta, tá falando que a igreja católica é um ídolo, que acrescenta coisas sem argumento. Sem fonte, eu quero ver as fontes. Mostrei aqui, biblicamente aqui, ó. Ali, papada não existe, os cursilhos existe aqui, ó. É tradição, cara. Atos dos Apóstolos, 15:7 aqui, ó. O cursilho ali em Jerusalém, ó. Pedro, porta-voz ali, ó. Bota a casa em dia, bispo de Jerusalém, Tiago. Eu vou fazer, neném, tá? Aqui também, ó. Pedro, o pastor, ó, Pedro apacenta meu cordeiro, Pedro apacenta as minhas ovelhas, João 21, do 15 a 17. Agora sim, ó, nem tudo está escrito. Foi confiado à igreja, à tradição da igreja, vai dizer aqui, ó, em João 21, 24 e 25. Ó. Esse é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e a escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Cristo ali, ou Pedro, quando começa a pregar, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. O Espírito Santo também que é idólatra, porque o Espírito Santo que tem participação no fundamento da igreja, fundamento da escritura, é idólatra. Para os caras é idólatra. Jesus Cristo é idólatra. Que Cristo fundou uma igreja. Que Jesus veio para o seu povo renegou. Foi para o povo que proclamou a fé, que foi o romano. Romano 11, 17, ou Mateus 21, 43, foi tirado e dado a outro povo que produziu fruto. Romano 8, em todo lugar foi proclamada a fé. Prisão de Pedro, ó, e João, cortou mais de 5.000 almas. Olha só, olha o 4, ó. Atos Apóstolos 4:12. Ó. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instruções, admirava-se e reconhecendo-nos como companheiros de Jesus Cristo. Quer dizer o quê? O problema é esse, é muito estudo, cara. O cara vai estudar a tradição da igreja e distorce tudo. O protestantismo ele veio 16 séculos. O 16 séculos diante estava errado. Então, a igreja que Cristo profetizou ali em Mateus 16 não existe. O fundamento desse pastor, o argumento desse pastor. Não mostra o versículo bíblico, não mostra nada. A única igreja que segue toda a escritura é a igreja, cara. Porque a igreja é o foco, é o centro e foi compilada, guardada, organizada pela igreja, os gnósticos, os agiógrafos, São Lucas e tantos outros. Como você vai saber quem escreveu o livro de Atos? Como escreveu o livro de Mateus, João Lucas? É pela igreja, cara. A tradição, pela igreja. Muito simples, só catar a Bíblia, esquecer da tradição, esquecer do magistério e ter uso pessoal. E falar essas heresias que você está falando aí. Catando o Velho Testamento, misturando com o Novo, misturando com o Apocalipse, sem pé, sem cabeça. Porque vocês não têm a tradição, porque vocês não têm o magistério, porque vocês não têm o pastor, porque você não tem uma unidade. A Adventista prega uma coisa, a Testemunho de Jeová prega outra, a Triangular prega outra coisa, a Mundial prega outra coisa, a Plenitude prega outra coisa, a Universal prega outra coisa, a sua igreja, não sei qualquer, prega outra coisa. A igreja católica prega uma só fé, cara. Todos os apóstolos ali, desceu ali, todo mundo compreendia da sua própria língua materna, para não ter divisão. Olha só que interessante. Agora você vem com esse argumento, vai pregar, cara. Vai anunciar o reino de Deus, cara. Jamais o Espírito Santo irá falar mal da igreja. Que a igreja é esposa e noiva de Cristo. O Espírito Santo é esposa de Nossa Senhora. Glória a Deus, aleluia. Que é o servo missionário Roberto, a sua voz. Glória a Deus, aleluia.